que se for olhar para o que você está vivendo, talvez você seria dor. Mas eu quero te dizer que você não é dor. Você não é aquilo que te feriu, você não é aquilo que as pessoas falam a teu respeito. Você é filho, você é filha, você é amado. Você tem valor. Este momento não te define. Quem te define é o Senhor. Aleluias. E nós temos que ter intimidade com Deus para sabermos e descobrirmos a nossa verdadeira identidade nele. Nós temos que ter obediência, é renúncia. Porque a palavra do Senhor nos diz lá em João 14, versículo 21, que aquele que me ama, esse obedece os meus mandamentos. É lindo vir na igreja, adorar o nome do Senhor Jesus, levantar as mãos e falar o quanto Ele é maravilhoso, o quanto nós amamos. Mas melhor ainda é quando Ele nos pede para obedecer a palavra dele. E hoje Ele está nos dando uma ordem: continua obedecendo a minha palavra. Porque quanto mais você me obedece, mais eu me revelo a você. Quanto mais você me obedece, mais a minha identidade, aleluias, é firmada no teu caráter. Aleluias, porque quando você descobre quem é você em Deus, você descobre o seu propósito. Quando nos descobrimos quem somos em Deus, nós nos descobrimos para qual propósito o Senhor nos chamou nesta terra. E o propósito do inimigo é que você não venha descobrir isso. E como a gente descobre a nossa verdadeira identidade no Senhor? Leitura da palavra. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está lá em João 8, versículo 32. E o meu e o teu inimigo, ele não quer que a gente conheça essa verdade, porque essa verdade vai nos libertar. Porque quanto mais a gente lê a palavra do Senhor, mais nós somos confrontados, e mais nós somos libertos, e mais nós conhecemos a Deus, mais intimidade nós temos com o Pai, e mais sabemos para qual propósito o Senhor nos chamou. Aleluias. Então eu quero que você hoje seja livre. É uma palavra, o mês das mulheres, eu sei que o Senhor está falando com toda a igreja. Sejamos livres do Senhor, sejamos curados do Senhor, sejamos filhos do Senhor. Porque a paternidade, ela traz identidade. E a identidade, ela traz o propósito. E o propósito, ela traz a cura. Aleluias. Quando eu e você estamos na brecha com Deus, em obediência a Ele, cumprindo o propósito dele aqui na terra, automaticamente a cura vem. A cura, ela vem, porque nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, que cura, que liberta, que salva, que transforma. E eu gostaria muito de trazer uma palavra para a igreja de uma mulher, quantas mulheres, né? Na palavra do Senhor, Esther, Débora. Mas eu quero ser fiel àquilo que o Senhor me entregou. E nesta noite eu quero falar um pouco de Neemias. Eu vou estar lendo alguns versículos, eu não passei todos os versículos para a Rebeca, porque senão vai ficar cansativo. Mas se você quiser anotar, depois se você quiser também, pega comigo. Mas eu vou estar lendo e vou estar falando aquilo que o Espírito palestrou no meu coração. A palavra do Senhor, então, se você quiser abrir sua Bíblia, lá em Neemias, a partir do capítulo 1. Este homem, ele é um exemplo de uma pessoa que sabia quem ele era em Deus, para ele prosseguir nessa grande obra a qual o Senhor chamou ele. Neemias, ele foi levantado e escolhido por Deus para uma grande obra. E eu quero te dizer hoje, você foi chamado para uma grande obra. Você e eu, nós somos Neemias nessa geração, e o Senhor conta conosco. Aleluias. Neemias, ele foi levantado pelo Senhor para a reconstrução dos muros de Jerusalém, a cidade santa. E ao longo da história de Jerusalém, a cidade santa do Senhor Jesus foi destruída por várias vezes. Mas nesse contexto aqui de Neemias, os babilônicos incendiaram o templo, derrubaram os muros de Jerusalém, queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor. E todo o povo de Israel sofreu sobre o domínio babilônico e foram deportados de sua cidade natal e se tornaram escravos. Porém, Neemias estava ali como copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. Ele estava ali sendo
copeiro do rei, no conforto do palácio. Porém, Neemias então ele recebe a notícia triste através do seu irmão sobre o que tinha acontecido com o seu povo. E Neemias chora, lamenta, Neemias fica triste, Neemias jejua, Neemias ora, Neemias pede perdão. E aí o Espírito Santo já começa a palestrar no meu coração, porque aquele que tem a identidade do Senhor, ele tem o caráter de Cristo. E aquele que tem o caráter de Cristo, quando ele fica sabendo de alguma coisa, aleluia, do seu povo, do seu irmão, ou que caiu, ou que se desviou, ele vai chorar, ele vai orar, ele vai clamar, ele vai se compadecer, ele não vai julgar. E Neemias aqui ele nos dá um exemplo daquele que tem identidade em Cristo, aquele que tem o caráter do Senhor. E vai nos dizer Neemias capítulo 1 a partir do versículo 4: quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei, me lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atentes à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Ah, igreja, quanta humildade de Neemias, quanto caráter de Cristo, Neemias, ali no conforto do palácio, aleluia, mas recebe a triste notícia do seu povo, e ele orou, ele chorou, e ele começou a clamar pela misericórdia do Senhor. Será que você tem feito isso? Quando você fica sabendo, aleluia, de algo que acontece com a igreja, com a sua nação, com o seu próximo, você tem chorado, você tem pedido a Deus misericórdia, você tem se compadecido, porque aquele que tem identidade formada no Senhor, firmada em Deus, ele também tem o caráter de Cristo. E quem tem o caráter de Cristo é misericordioso, é bondoso, é compassivo, ele não julga o seu irmão, mas ele vai para o joelho, ele vai orar, assim como Neemias fez. Aleluias. E Neemias, como eu disse, ele era copeiro do rei. O que era ser o copeiro do rei, igreja? Tudo quanto antes de passar pelo rei, passava por Neemias. Seja uma comida, seja uma bebida. Primeiro o copeiro experimentava para depois o rei degustar. Então, se ali tivesse alguma comida ou bebida envenenada, coitado de Neemias. E isso me diz, sabe o que? Cargo de confiança. Deus te delegou um cargo de confiança. Como você tem se comportado, aquilo que o Senhor tem entregado para você exercer na casa dele. Não é qualquer um que é copeiro do rei. O rei tinha que ter confiança, acreditar que realmente ele iria experimentar aquilo ali para depois chegar até ele. E o Senhor está falando: eu quero levantar pessoas de confiança, que venham me adorar, que venham fazer a minha vontade, independente daquilo que você esteja passando. Neemias, ele foi levantado em um grande cargo de confiança. Por isso que o Senhor sabia que ele iria até o final desta grande obra. Aleluias. Mas depois que Neemias chora, lamenta, jejua, ora, pede, ele se levanta, ele se posiciona. E o Senhor fala conosco hoje: não tem problema você orar, não tem problema você pedir misericórdia, não tem problema, aleluias, você se lamentar, mas eu preciso que você se levante e se posicione. Eu preciso que você levante a sua cabeça e comece a me obedecer. Eu preciso que você comece a exercer aquilo que eu entreguei nas tuas mãos para você fazer. Aleluias. Mas aí a palavra do Senhor vai nos dizer que enquanto ele estava ali servindo ao rei vinho, o rei olhou e percebeu a tristeza em Neemias e perguntou para ele o que estava acontecendo. Então Neemias explicou para ele toda a situação. Então Neemias pede ao rei, ali se ele pudesse, está liberando ele para ir até Jerusalém ajudar o seu povo. Então assim o rei concedeu a Neemias, aleluias, aquilo que ele estava pedindo. E a palavra do Senhor vai nos dizer lá no capítulo 2,
no versículo 7. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela, do templo, para as muralhas da cidade, para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Aleluia. Neemias então pede uma carta, uma autorização do rei, porque ele precisava de materiais ali para essa reconstrução ali de Jerusalém. Então, onde Neemias passava, ele tinha carta, ele mostrava: olha, eu tenho autorização do rei, pode me entregar, o rei me autorizou. E o Senhor está falando: já te dei autoridade, te dei a unção, aleluia. E por que você está parado? Se você já tem a autoridade do céu para exercer o seu chamado. Neemias tinha a autoridade do rei. Essa autoridade de hoje que eu digo, debaixo da autoridade do Senhor, estou falando, o Senhor já te entregou a autoridade. O rei já te entregou a carta, pode ir, pode fazer aquilo que o Senhor já te mandou. E por que se acovardar? Porque Deus, Ele está contigo nesta obra. Aleluias. Mas vai nos dizer um pouquinho mais para frente que a oposição aparece, né? Para querer intimidar Neemias. Igreja, todas as vezes que eu e você se posicionam para fazer a vontade de Deus, e principalmente para ser quem o Senhor nos chamou para ser, fica esperando, porque os opositores vão aparecer, vão querer te intimidar. É por isso que você tem que saber realmente quem é você em Deus. É por isso que a sua identidade ela tem que realmente estar firmada no Senhor. Porque quando os opositores aparecerem, eles não vão te parar. E olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer lá no capítulo 2 de Neemias, versículo 10. Mas Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Não agradou a eles, mas estava agradando a Deus. O nosso posicionamento não vai agradar o nosso inimigo, mas vai agradar ao Senhor. Então continua obedecendo, continua fazendo a vontade do Senhor. Aleluias. E mais para frente vai nos dizer, a partir do versículo 11 do capítulo 2. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias, me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Preste atenção nisso, não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Aleluias. E o Senhor está falando aqui conosco. Muitas das vezes não acontece porque a gente abre a boca na hora errada e fala demais, em vez de ir para o secreto e gerar em Deus primeiro. Porque Neemias chegou em Jerusalém depois de esperar 3 dias, mas ele não declarou a ninguém o que Deus ele já tinha colocado no seu coração para fazer lá naquela cidade. E aí o Espírito Santo palestra ao meu coração, é vigilância e oração. Muitas das vezes é necessário vigiar mais. Por isso que a palavra de Deus diz, é vigiar e orar. Então fica atento, fica em observação, porque o inimigo não está gostando do meu e do teu posicionamento, não. Aleluias. Então é vigilância e oração. É vigilância e oração. E se você for ler atentamente na sua casa a história de Neemias, este homem não fazia nada sem antes orar ao Senhor. É intimidade. Quem tem intimidade com Deus não fica enganado, igreja. Quem tem vida de oração com o Senhor não fica enganado. O Espírito Santo mostra, Ele revela o oculto e o escondido. Não adianta tentar contra, aleluia, o ungido do Senhor, contra aquele que está de pé em obediência a uma palavra que foi liberada sobre a sua vida. E o Senhor está falando, pode ficar em vigilância, porque você não está agradando o seu inimigo, está incomodando, mas permaneça
permaneça em obediência. Aleluias. E vai nos dizer mais para frente no versículo 18: e lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sanbalate, o horonita, Tobias, o servo amonita e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Olha como eles estavam querendo intimidar Neemias, zombando e desprezando de Neemias. Talvez você está vivendo assim nesse contexto. Você vem para a igreja, você vem adorar, você está em obediência com o Senhor, mas chega dentro da sua casa ou no ambiente de trabalho, eu não sei, mas talvez estão te desprezando, estão te caluniando, estão te afrontando. Mas o Senhor está falando hoje aqui: em Neemias, eu te levantei para uma grande obra. Não para, continua me adorando, continua me obedecendo, porque eu sou contigo. Aleluias. Não se intimide com o seu adversário. Aleluias. Capítulo 4 de Neemias vai nos dizer, versículo 1: quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Jesus, o inimigo, ele fica irado, igreja, ele fica indignado, porque ele vê o que você passa a semana inteira dentro da sua casa, a afronta, o desprezo, a humilhação, mas mesmo assim você levanta a sua cabeça e vem adorar ao nome do Deus vivo. É por isso que ele fica indignado, é por isso de tanta ira, mas o Senhor afirma hoje: continua, porque foi eu que te chamei para esta grande obra. Aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Versículo 3 do capítulo 4: Tobias, o amonita, estava com Sanbalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz com que seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faz com que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Em todo o tempo Neemias estava clamando, em todo o tempo Neemias estava, aleluia, buscando a face do Senhor. E é assim que tem que ser na vida daquele que tem a sua identidade firmada em Deus. É o inimigo zombando e você orando, é o inimigo te afrontando e você clamando, é o inimigo se levantando e você adorando, é você adorando e Jesus abrindo o caminho, é você louvando e Deus dando vitória. Continua, Neemias, nessa grande obra, porque Deus é contigo. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe que tem pessoas aqui sendo afrontadas assim, ó, face a face. O inimigo está te afrontando, mas Deus está vendo, viu, Neemias? Continua, não para não. Versículo 6: assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Tem que ter ânimo, igreja, para trabalhar. O povo tinha ânimo para trabalhar. Aleluia. O Senhor está falando: tenha ânimo para trabalhar na minha obra. Sejam fortes e corajosos. Oh, aleluias. Versículo 7 do capítulo
4. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Meu Deus! Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. O inimigo está vendo que as brechas estão sendo fechadas, que você está se alinhando ao propósito, que você está se posicionando, que você está se levantando e as brechas estão sendo fechadas. Então é por isso que ele está ficando irado e até caçando confusão. O inimigo, ele quer confusão. Ele quer que eu e você perca a razão. É por isso que o Senhor está falando, fique em vigilância, viu? Fique em vigilância, porque o inimigo, ele está querendo confusão. Ele está querendo, no final das contas, que você seja o errado e a errada. Então fique em vigilância. Faça como Neemias. Porém nós oramos. Ore em todo o tempo ao nosso Deus. E como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. É vigilância e oração. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 20. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Aleluias. Igreja, projetos grandes e duradouros tão somente é constituído na base de muita oração. É intimidade com Deus mesmo. Nossa, mas tem dia que eu não sei, não sai uma palavra da minha boca. Chora que o Espírito Santo colhe elas e leva ao Pai. Mas não para não, porque Deus está vendo a afronta, porque Deus está vendo que o inimigo está ficando irado e que ele está querendo confusão. Mas quem vai pelejar por você é o Deus Todo-Poderoso, é o Jeová Rafá, é o Jeová Jireh, é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que liberta, é aquele que não dorme, é aquele que te guarda. Aleluias, é aquele que te enxerga 24 horas, é aquele que nos vê quando ninguém está nos vendo, é aquele que sabe realmente a intenção do nosso coração. E talvez você está pensando assim, às vezes você pensa, mas eu não quero oportunidade não, eu não quero fazer não, porque senão vão pensar que eu quero aparecer. Ei, meu Deus, deixa eu te falar, não tem como não, sabe por quê? Porque aquele que a gente carrega na nossa vida é ele que aparece, é ele que brilha, é ele que manda, a estrela é ele. Então não fique com medo de brilhar, porque se você carrega a presença de Deus, quem vai brilhar na sua vida é o Espírito Santo de Deus. Não queira agradar a homens, a pessoas, queira agradar ao Senhor. Quantas vezes eu relutei? Bom, a gente ter a nossa experiência com o Senhor. E quantas vezes eu relutei de ser aquela pessoa, a mulher que Deus queria que eu fosse, por pensamentos. O que vão pensar de mim, Senhor? Vão pensar que eu quero me aparecer. E o Senhor falando, faça para me agradar, faça para me obedecer, não importe o que vão pensar. E a minha identidade no Senhor foi firmada debaixo de muita dor, debaixo de muita lágrima, igreja, porque não é fácil. Hoje eu cumpro o propósito do Senhor nas redes sociais, a igreja sabe, mas não foi fácil para mim não, viu? Talvez
que eu tenho agradado ao Senhor? Será que o meu posicionamento está agradando ao meu Pai? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E lá no capítulo 6, vai continuar nos dizendo no versículo 2: Sanbalat e Gesem mandaram dizer a mim: venham. Eles não ficavam quietos, igreja. Eles queriam confusão em todo o tempo. De novo, lá vem eles. Sanbalat e Gesem mandaram dizer a mim: venham, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Onó. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Assim está falando Neemias, viu? Por isso ele foi esperto. Enviei-lhes mensageiros para dizer: ó recado de Neemias, estou fazendo uma grande obra e não posso descer aí. Por que devo parar a obra para me encontrar com vocês? Aleluias. Vamos declarar hoje, fale: estou em uma grande obra. Declare o Senhor hoje. Estou em uma grande obra, a qual você não pode mais parar. Você foi alistado pelo Senhor. Você está em guerra, mas quem te capacita é o general que nunca perdeu uma batalha. Então não tenhas medo. Não tenhas medo da afronta do inimigo, não. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalat me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Igreja, até carta o inimigo fez. Escute o que está escrito nessa carta. Entre os gentios se ouviu, e Gesem também estava dizendo que você e os judeus estavam querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Querem intimidar Neemias. Deixa eu conjecturar nas minhas palavras aqui. Ele estava falando assim: você está querendo se aparecer, você está querendo ser demais. Quem é você para estar aí? Aleluias. É mais ou menos isso que está querendo dizer. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. A resposta de Neemias. Versículo 9. O que todos eles queriam era nos amedrontar. É o que o inimigo quer em todo o tempo. Nos amedrontar. Nos colocar um medo para nos paralisar. Porque ele sabe que se eu e você continuar e as brechas vão sendo fechadas, aleluias, o Senhor ele vai salvar, o Senhor ele vai libertar, ele vai entrar dentro da tua casa, ele vai levantar esse que você tanto chora, que você tanto geme e pede ao Senhor. O Senhor vai entrar com a mão forte dele e vai fazer acontecer um milagre na sua vida. É por isso que o inimigo está tentando te amedrontar, e muitas das vezes ele vai usar aquela própria pessoa que você tanto está orando, que você tanto ama, aleluia, e que você quer libertação. Mas como ainda ele não é liberto, por enquanto ele está sendo usado, aleluia, pelo inimigo para te afrontar. Mas Deus está dizendo nessa noite: continua obedecendo, porque as brechas estão sendo fechadas e eu vou entrar com salvação e libertação na vida deles. Aleluia, Jesus. Aleluias. As mãos deles guardaram a obra e ela não será concluída. Assim eles diziam. Agora, pois, Neemias clama: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Fale agora neste momento: Senhor, fortalece as minhas mãos. E eu quero declarar sobre a tua vida renovo do Senhor hoje. Porque Deus sabe como você entrou hoje aqui. Deus sabe como eu cheguei hoje aqui. Deus sabe que passamos a semana inteira. Então, aleluia, eu quero profetizar renovo hoje. Renovo sobre a tua vida. Renovo nos seus joelhos cansados. Renovo sobre as suas mãos, para você continuar profetizando nesse vale. Porque o Senhor te levantou para essa grande obra. Porque o Senhor me faz
pessoas, é contra o inimigo. Então o Senhor sempre vai nos levar ao vale, mas tem que ser em espírito, para nós entendermos que nesse vale o Senhor levanta exército, para nós entendermos que nessa prova, que nessa luta, o Senhor lhe salva, o Senhor liberta, o Senhor lhe transforma. Mas é necessário você estar em espírito, é necessário estar com as armaduras de Deus, oração, jejum, aleluias, para você entender o propósito desse vale. Aleluias. E vai dizer-nos que o inimigo não parava não, queria matar, eles queriam confusão, eles queriam intimidar, aleluias, teve até suborno, aleluias, versículo 13. Para isto o subornaram, para me amedrontar, e para que fazendo isso eu viesse a pecar, para que pudesse atacar a minha reputação e me afrontar. Quantas vezes o inimigo usa pessoas, para atacar a nossa reputação, para mentir contra nós, tocar o nosso caráter. Mas aquele que tem a identidade dele firmada em Deus, ele sabe que ele tem um juiz, um justificador aqui na terra. Deixa eu falar que você é, que você está fazendo, você sabe que você não é verdade? Porque a sua identidade, ela está firmada em Deus. Aleluia. O seu advogado, aleluia, ele vai advogar essa causa por você. Fica no silêncio e na oração, porque a justiça de Deus chegará ao teu favor. Aleluia. E você pensa que Neemias não cansava, igreja? É claro que esse homem se cansou. E o mais engraçado é que o significado, aleluia, de Neemias é aquele que consola, aquele que anima, aquele que é o Senhor que consola, reanima, fortalece, levanta e dá ânimo. Aí você pensa assim, será que ele não cansava? Com certeza. Mas aonde que ele recarregava as baterias? Lá no secreto com Deus. Enquanto ele estava falando com o povo, vamos povo, tenha ânimo, coragem. E quantas das vezes o Senhor nos usa assim, aleluia, só ele sabe da luta que a gente está enfrentando, mas ele nos usa para quê? Para animar, para dar uma palavra de ânimo. E lá no secreto, aleluia, quem nos anima, quem nos fortalece é o próprio Deus, para a gente continuar nessa grande obra. Aleluia, já estou terminando. Versículo 15 do capítulo 6. A reconstrução da muralha é terminada. Oh, aleluia. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Aleluia. O inimigo vai reconhecer, vai ver que a mão do Senhor está contigo. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor está falando, continua orando, continua me buscando, continua me obedecendo, porque eu estou vendo a afronta, eu estou vendo tudo que você tem passado, eu estou vendo a calúnia que estão levantando, mas não para, Neemias. Eu te levantei para uma grande obra, e enquanto você adora, enquanto você busca, enquanto você louva o Senhor, Ele vai abrindo o caminho, vai te dando estratégia, porque era assim que o Senhor fazia com Neemias. Enquanto ele orava, ele recebia estratégia do Senhor, aleluia, para terminar essa grande obra. E para finalizar, eu deixo Gálatas 1:10, que diz: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Aleluia. Quem quer a aprovação de Deus aqui? Queira somente a aprovação de Deus, não queira a aprovação de homens, não. Porque o homem falha. Aleluia. O homem promete e não cumpre. Mas você está, aleluia, você e sua família estão debaixo de uma promessa. E Filipenses 1:6 diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar até a volta de Cristo. Então não se preocupe. Aleluia. O Senhor que começou a obra na sua vida, Ele vai terminar, mas é necessário que você obedeça. Porque Deus não cumpre promessa na vida daqueles que não cumprem princípios. Eu tenho umas promessas, já tem tanto tempo que o Senhor me falou, que Ele ia fazer, que Ele ia salvar na minha vida. Já tem 10, já tem 20 anos, mas eu venho te dizer, você tem se alinhado ao propósito, você tem obedecido a Ele, você tem se dito para Ele, eis-me aqui, Senhor. Não espere as coisas se colocar
identidade, quando ela é firmada em Deus, aleluia, ela é gerada no meio da dor. É adorador, é adorar em meio à dor. Não olhe para as suas emoções. As nossas emoções são mentirosas. Porque quem é que todos os dias está no pique do jejum, do propósito da oração aí? Ninguém, igreja. É lutar contra a nossa própria carne, é fazer guerra com ela, porque a gente sabe que o Espírito precisa, é Ele que nos fortalece. Então é guerra constante, é vir na igreja muitas vezes arrastado, aleluia, é vir na igreja, é doendo, mas adorando, mas sabendo em quem você tem crido, é adorando e o Senhor abrindo as portas, é adorando e o Senhor entrando dentro da sua casa, salvando e libertando e curando, mas você precisa se posicionar. Aleluia. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Eu já estou terminando. Eu quero aqui louvar o Senhor com este hino. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Você continua no mesmo espírito de adoração. Aleluia. Esse hino é bem conhecido. Deus, Ele não rejeita a oração. Ele não rejeita a sua oração. Ele não rejeita a minha adoração. Mesmo quando é só lágrimas. Porque tem momento que é só lágrimas. Não é verdade? Tem momento que é só gemido. Tem momentos que nós não conseguimos falar uma palavra, mas Deus está falando: eu não rejeito a sua oração, filho. Continue orando, continue clamando, continue buscando. Aleluias. Oh Espírito Santo de Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi o justo sem resposta ou ficar
e eu quero mostrar aqui na igreja rapidamente. Coloca para mim, Rebeca, em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei se todos, já sabem. Este é um livro, melhor dizendo, mais uma promessa do Senhor sobre a minha vida. Eu tenho um projeto de mulheres que eu cuido há mais ou menos 2 anos, com o nome Filhas do Abba. Qual o propósito desse projeto? Resgatar mulheres através do amor de Jesus. Eu compartilho a palavra do Senhor ali em grupos de devocionais, São 3 grupos no WhatsApp, tem no Telegram, tem no Instagram, e anualmente eu faço encontros presenciais com essas mulheres. E para a glória de Deus, ano passado foi uma bênção. Quem esteve aqui pôde ver o sobrenatural de Deus acontecer. E eu sou muito grata ao Senhor por esta casa, pela minha liderança, que me apoia nesse projeto, pastora Dila, pastor Rony, abre as portas da igreja. E ano passado foi aqui o congresso. E a missionária Miete, que pregou, a igreja conhece, o Senhor falou através da vida dela que Ele estaria me dando um livro. E eu confesso que eu não esperava que seria tão rápido. E este ano me chegou, aleluia, o cumprimento dessa promessa. Este livro com o nome Mulheres que Influenciam. Eu estarei contando um pouco do meu testemunho neste livro, mas não somente o meu testemunho que tem este livro, testemunho também de muitas mulheres que se posicionaram no Senhor e receberam o extraordinário na vida dele. Então é um cumprimento de promessa, igreja. Confesso que quando eu recebi assim o sinal que a promessa estava sendo se cumprida, eu fiquei assustada, porque eu estava num processo, mas nos nossos piores e mais profundos desertos que o Senhor nos faz florescer. Amém? E algumas promessas vão demorar mais um pouquinho, outras o Senhor tem pressa. E eu quero deixar aqui para a igreja, se você quiser abençoar o meu ministério, nós estamos aí na pré-venda deste livro, Algumas irmãs abençoadas já me procuraram, já reservaram o seu livro. Abençoe a obra do Senhor, Nós somos uma igreja missionária, e tudo que leva o reino de Deus é missão. Você vai estar abençoando o meu ministério, mas você vai estar abençoando também o reino de Deus. Abençoe, você vai conhecer um pouco mais do meu testemunho e de outras mulheres também. Amém? Assim agradeço a oportunidade e as palmas logo no nome do Senhor.